noite, pessoal. Que Jesus continue conosco, que nós tenhamos um encontro abençoado, que nós possamos cumprir com aquilo que a espiritualidade amiga, os coordenadores desta casa e deste estudo, dessa reunião, prepararam para nós essa noite. O tema que nós vamos trazer hoje é uma mensagem de Emmanuel que está no livro Atenção e chama Notas de Bem Viver. Esse tema a gente trabalhou com ele aí durante o mês de setembro, né? E nós agora estamos no primeiro dia de outubro, mas ainda com a sintonia, né? Com aquela lembrança ali do mês de setembro, em que é trazido para nós o mês de valorização da vida. Então, nós vamos perceber que essa mensagem de Emmanuel, ela tem para nós exatamente isso. Conselhos, conceitos e coisas que vão nos ajudar a viver melhor, a melhorar, tá? Para começar, nós somos seres criados por Deus, filhos de Deus. Todos nós sabemos disso, né? E o nosso objetivo aqui é, já que nós temos essa essência divina, já que todos nós somos filhos de Deus, vindos desse Pai amoroso e bom, por que nós ainda temos essa sensação de que estamos sofrendo? Por que dá essa sensação de que as coisas estão perdidas, de que o nosso mundo, por exemplo, não tem mais jeito? Muitas vezes a gente até desespera, né, com relação a isso. Então, nosso objetivo primeiro é relembrar um pouco dessa nossa essência para que nós possamos refletir, né, depois o porquê dos nossos problemas e como nós podemos lidar com esses problemas. No livro da criação, então, pessoal, que é o Gênesis, o primeiro livro bíblico, no capítulo 1 traz para nós o hino, né, da criação divina e mostrando para nós como que foram as etapas de criação. Então, cada dia, simbolizado lá no Gênesis, Deus criou alguma coisa, né? Então, teve dia que foram criadas as plantas, teve dia que foram os minerais, teve dia que foram os animais, mas chega no sexto dia, foi o dia que Deus criou o homem. Sempre depois de cada criação, acontecia a criação e vem escrito assim: e Deus viu que era bom. Deus criou isso e viu que era bom. Chega o sexto dia, Deus criou o homem e viu que era muito bom. Mostrando para nós que, dentre toda a criação divina, nós, os seres humanos, somos aquelas criaturas mais bem elaboradas por Deus. Tanto que nós somos a raça, a espécie, o grupo que predomina no nosso planeta. Então, só por aí, a gente pensar nessa questão de valorização da vida, só por aí nós já teríamos muitos meios para refletir sobre a nossa vida aqui. Mas enfim, Deus cria então todos nós, imagem e semelhança. O Espiritismo nos ensina que nós temos essa centelha divina da criação, então, portanto, filhos legítimos de Deus, e todos nós criados para uma única finalidade: sermos espíritos felizes. E aí parece que fica mais complicado. Por quê? Se tudo que Deus criou é bom, criou a gente, foi muito bom, e nos criou para essa perfeição, para essa felicidade, de novo, por que sofremos? Né? No mesmo Gênesis, depois do sexto dia, todas as criaturas, então, do nosso planeta já estavam prontas, criadas. E no sétimo dia, Deus descansou. Só que no mesmo livro fala que toda a criação durou 7 dias. Mas ele tinha criado tudo com 6 e no 7 descansou. E aí vem Jesus aí no Evangelho e fala para nós assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Então, o que seria esse descanso divino e o que tem a ver com a gente, esse sétimo dia? O número 7, ele representa um ciclo divino sendo completado, ou a obra divina sendo finalizada, exatamente por causa dessa narrativa do Gênesis. Mas no sétimo dia Deus descansa. E por que Deus descansa? Ele cria tudo e todos nós, né, todos os espíritos, matéria, tudo que existe no nosso planeta, até o sexto dia. Mas nós, seres humanos, as criaturas especiais dele, nos destacamos das outras criaturas por 3 motivos principais. Nós somos os únicos seres que temos a consciência de que existe Deus. Primeiro ponto. Nós somos seres que têm raciocínio contínuo.
enquanto os animais, que na escala evolutiva são os nossos antecessores primeiros, eles têm raciocínio limitado. Então você vai lá e coloca a comidinha no seu cachorrinho, ele vai lá, come. Mudou de lugar, até muito mais por instinto, ele vai lá e come. Mas ele não pensa, por exemplo, de voltar ela para o lugar. Tem alguns até que já fazem isso, dependendo ele arrasta ela lá para o lugar. Mas a maioria não. Lá no livro dos médios, Allan Kardec vai comentar para nós sobre essa diferença do raciocínio contínuo e limitado, né? Que os animais, desde que foram criados, continuam a mesma coisa. O cachorro continua a mesma coisa. Tem a evolução fisiológica, a derivação das espécies. O cachorro, por exemplo, que vem do lobo, o gato que vem, né, dos felinos e tal. Mas em termos de evolução de raciocínio, quase nada ou muito pouco. Ao contrário de nós seres humanos, que quando começamos nossas primeiras reencarnações éramos quase animais mesmo, e hoje nós já temos aí várias invenções, várias coisas que nós, graças ao nosso raciocínio contínuo, nós conseguimos elaborar e evoluir. Então, segundo ponto que nos destaca. Terceiro, e talvez o principal, nós temos livre-arbítrio. Então, nós temos poder de decisão sobre a nossa vida. E no Espiritismo nós vamos aprender que faz parte, né, é obrigação nossa a nossa evolução. Então todos os méritos que nós vamos ter, né, todas as conquistas vão ser por mérito nosso. Os espíritos influenciam na nossa vida mais do que nós imaginamos. Sim, de tal ponto que quase nos dirige, mas a escolha é nossa, né? Dão conselhos, nós optamos por escolher ou não. Por que eu estou falando isso? No sexto dia Deus criou tudo, já estava tudo pronto. Mas a obra divina só é completada quando cada um de nós estiver evoluído até o patamar de espírito puro. Porque Deus nos criou para isso, para sermos bons, perfeitos e felizes. Capítulo 3 do livro Boa Nova, Humberto de Campos traz para nós: Reino dos céus é a obra divina realizada no coração do homem. Tá? Por que Deus descansa então no sétimo dia? Porque completar a obra dele depende de nós. E esse sétimo dia, ele é relativo para cada um, porque depende das nossas escolhas. Então, se eu tenho escolhas mais acertadas, o meu sétimo dia, a obra divina se realizando em mim, talvez vai ser mais rápido do que em outro que errou mais. Ou o contrário, se eu ter decisões mais equivocadas, vão demorar mais. Estamos todos sujeitos a isso, e esse sétimo dia então depende de nós. Ou seja, Deus nos dá tudo que nós precisamos para a nossa evolução. Cabe a nós completar. Cabe a nós participar nessa obra divina, sendo a principal delas a nossa evolução, a nossa transformação, e que o Espiritismo nos ensina como objetivo principal da doutrina espírita: reforma íntima. E o que é o verdadeiro espírita? Aquele que busca cada dia melhorar um pouquinho. Então, qualquer tema, qualquer coisa que seja abordada em qualquer casa espírita pautada nos ensinos de Allan Kardec, qualquer que seja o tema, vai ser voltado para a nossa evolução. mediunidade. Ok, reconhece o mérito pela sua condição moral, é isso que importa, né? Reencarnação é para a gente evoluir. Vida futura depende da nossa evolução, é causa, né? É consequência das nossas escolhas. Então, qualquer tema nas casas espíritas vão ser para tratar da nossa evolução, da nossa reforma íntima. Gente, se nós somos então esses seres criados por Deus, centelha divina dentro de nós, com tudo que precisamos para evoluir, estando no meio mais próspero, mais correto, para nós conseguirmos aquilo que precisamos, por que sofremos? De novo a indagação, tá? Por que nós ficamos chateados? Por que nós nos irritamos? E aí, por causa do nosso livre-arbítrio, muitas vezes nós tomamos então decisões que são contrárias à lei de Deus, e que no Espiritismo, né, nós vamos entender que isto é o mal. Allan Kardec faz essa pergunta:
Se foi Deus que criou tudo, foi Ele que criou o mal? E os espíritos, não. Tudo que Deus criou é bom. Está escrito lá no Gênesis. O mal é o homem que cria quando escolhe seguir diferente da lei de Deus. E Allan Kardec ainda pergunta: nós precisamos do mal para evoluirmos? De novo, não. Todo o plano divino é para a nossa evolução ser o mais tranquilo possível e nós evoluirmos só no caminho do bem. Mas é da condição humana, muitas vezes, valorizar o bem só quando sente o mal. Muitas vezes melhoramos a alimentação só quando a doença já chegou. Muitas vezes valorizamos quem amamos só quando a pessoa já foi embora. Muitas vezes valorizamos aquele que, muitas vezes queríamos ao nosso lado aqueles que já desencarnaram, mas nem sempre fizemos o melhor enquanto estavam próximos de nós, encarnados. Graças a Deus, vamos ver depois quando desencarnados também, que a doutrina espírita nos ensina isso. Mas enfim, muitas vezes nós, devido às nossas escolhas, só valorizamos quando passamos pelo mal, tá? Então, isso começa a abrir a nossa mente, e a doutrina espírita, ao mesmo tempo que ela conforta, que ela dá esperança, ela também é muito assertiva em trazer essa consciência para todos nós de que não existe injustiça na lei de Deus. Na nossa concepção, na nossa mente, pode até parecer, mas não existe. E ainda nos ensina, se nós fizermos um resgate ali das nossas lembranças e chegarmos à conclusão que não mereço nada disso que eu estou passando, não fiz nada nessa vida para estar merecendo isso, então é consequência de outras vidas. Isso, gente, parece, pode ser um pouco dolorido, mas ao mesmo tempo nos traz esperança. Por quê? Volta de novo a responsabilidade para nós e o poder de decisão e de melhoria para nós. Então, por que a doutrina espírita consola? Por que é o Consolador Prometido? Porque traz para nós lucidez, esclarecimento e nos dá as ferramentas necessárias para nós corrermos atrás e resolvermos os nossos problemas, né? Mas falando de problemas, eu queria fazer uma pesquisa rápida aqui. Eu queria, pelo menos, eu quero 3 exemplos de coisas que deixam vocês chateados. Pelo menos 3. O que deixa chateado? É a pausa estratégica para beber água também. Fica irritado. Mentira, isso. Mais, gente. Inveja. Mais um. Corrupção, mentira e inveja. Fiquei com vergonha agora, que eu vou falar com vocês 3 coisas que me deixam irritado: fumaça, barulho, gente andando devagar na minha frente. De carro também. Mas vai lá no Emílio Vasconcelos sábado, perto da lojinha ali. Oi? Horrível, né? Gente, brincadeiras à parte. Por que eu fiz isso? Eu também fiquei irritado com a mentira, com a inveja, com a corrupção. Mas o que eu quis dizer com isso? Sabe o que irrita a gente? Coisas que nós não conseguimos controlar, né? Eu posso ser a pessoa que não tem inveja de ninguém, mas eu não consigo garantir que os outros não vão ter inveja de outras pessoas ou de mim. Então eu consigo controlar a minha atitude. Corrupção. Posso ser a pessoa mais honesta. Nós no Brasil, então, posso ser a pessoa mais honesta, mas não consigo garantir honestidade para os outros. Mentira, mesma coisa. Injustiça, mesma coisa. Fumaça, mesma coisa. Estou correndo dela, barulho, graças a Deus escutando, mas tem vezes que eu não escuto coisa que não quer. E gente andando devagar, a gente tem que acelerar e passar por elas. Mas enfim, nós ficamos chateados com aquilo que nós não temos controle. É isso que nos irrita, tá? E aí, a mensagem de Emmanuel é pautada exatamente no contrário disso. Ele traz para nós, no texto Notas de Bem Viver,
exatamente orientações de coisas que nós conseguimos controlar para termos uma vida melhor. Tá? Lá no livro, atenção. Emmanuel começa assim: por maiores sejam os obstáculos, procura doar o melhor de ti na execução das tarefas que te cabem. Se erraste, recomeça. Se caíres, pensa em tua condição de criaturas humanas. Reajusta as próprias emoções e reergue-te para caminhar adiante. Então, nesse primeiro momento aqui, Emmanuel chama todos nós para a perseverança, a resiliência, tá? Por maior que pareçam as dificuldades, nós precisamos dar o nosso melhor. Se nós darmos o nosso melhor, a nossa consciência vai ficar tranquila. E aí não tem problema. Se errar, recomece, né? O erro, gente, não necessariamente é o mal. E a gente precisa diferenciar isso. Muitas vezes o erro faz parte do processo de aprendizado. Tem aquele ditado, né? Errar uma vez é humano. Errar duas vezes é burrice. Errar, então assim, né? O erro faz parte da experiência. O que é o mal? Eu sabendo que é errado, sabendo que é contrário à lei de Deus, tomar a decisão de fazer diferente por minha conta. Então, quando nós fazemos o mal, nós estamos nos tornando legisladores. Nós estamos deixando de lado a lei de Deus e implementando uma lei nossa. Amar o inimigo. Aquele inimigo lá não merece meu amor e meu perdão, não. Ok. Mas a lei de Deus, o Evangelho, é amar o inimigo. Mas no momento eu não consigo. E aí eu falo, não merece. Então eu deixei o julgamento, né? Eu deixei a diretriz divina, fiz o meu julgamento e fiz a escolha. O que vai caracterizar se é mal ou se é bem? A consciência. Tá? Então, a nossa consciência vai nos dizer se foi uma atitude certa ou errada. Por quê? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. E Allan Kardec fala assim, por que está na nossa consciência? Aí os Espíritos falam assim, porque por várias vezes vocês esquecem da lei de Deus. E aí ela fica gravada lá, para ninguém esquecer. Tá? Veja, gente, mas isso é relativo, né? Porque vai de cada um e do entendimento que cada um tem de Deus. Quando eu falar amar o inimigo, eu estou falando do cristianismo, do Evangelho. Jesus falou isso. Então, na nossa mente, né? Se a gente está aqui numa casa espírita e Jesus é nosso guia e modelo, isso deve estar claro. Para outras religiões não cristãs, eu não posso exigir a mesma coisa. Tá? Então, veja. A lei de Deus está na consciência de cada um, dentro do entendimento de cada um fazer o que acha certo ou errado. E o mal não é só o erro, é o erro sabendo o que deveria ser feito corretamente. Tá? Então, para fazer o mal, eu tenho que ter conhecimento de causa. Mais do que isso, Emmanuel nos chama para uma atitude muito importante, né? Porque eu tenho a etapa do remorso e a etapa do arrependimento. Então, muitas vezes nós erramos, e ele traz aqui, é natural da criatura humana, seja no processo de aprendizado, seja muitas vezes fazendo mal. Tá? Ainda estamos sujeitos a fazer isso. Paulo de Tarso fala, né? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, quando vejo, eu estou fazendo. Né? Porque a gente ainda tem as nossas limitações, mas precisamos trabalhar para melhorá-las, óbvio. Mas Emmanuel fala assim, se cair, reergue, lembra-te que está na condição de criatura humana. O que acontece? Muitas vezes nós erramos, caímos e vem o remorso, que não leva a lugar nenhum. Ele faz parte do processo, porque é o exame de consciência. Às vezes a gente fica chateado. Por que eu fiz isso? Não deveria ter feito isso.
faz parte, num primeiro momento. Mas é necessário o remorso evoluir para o arrependimento. Porque quando eu falo de arrependimento, eu estou falando, reconheci o erro e agora vou fazer o possível para melhorar. Vou procurar reerguer, enquanto o remorso, se ele dura muito tempo, ele me prende e me impede de evoluir. Então isso é um amor próprio, tá? Primeiro lembrete de Emmanuel, é isso. Nós conseguimos fazer isso? Conseguimos. Está no nosso controle. Nós vamos perceber que ao longo dessa mensagem aqui, muitos dos nossos problemas acontecem por coisas que a gente tem o controle, mas que muitas vezes a gente não faz, né? Então, o livro chama atenção, né? Porque está nas nossas mãos. E isso aqui são notas de bem viver, para a gente, né, viver melhor. Desânimo, em muitos casos, é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que outros, pelo esforço próprio nas estradas do tempo, já conseguem ser. Isso aqui se chama comparação, uma das piores coisas que tem, quando é feito de maneira exagerada. Eu posso me espelhar em alguém que já tem uma atitude positiva, procurar aprender com aquela pessoa e tentar melhorar. Ok, isso é válido, é seguir o exemplo. Inclusive, na doutrina espírita, nosso guia e modelo é Jesus. Temos que nos espelhar e tentar seguir e fazer o possível. Agora, muitas vezes a comparação excessiva e sem lógica nenhuma, ela traz para nós uma falsa sensação de que só a nossa vida está ruim. E isso hoje acontece muito. Redes sociais. Ninguém posta uma foto de um momento triste, de um momento de raiva. Ninguém não, vou ser absoluto, tá? Mas a maioria das postagens são o quê? Recortes de momentos felizes da nossa vida. Ninguém acorda com o cabelo desgrenhado e vai lá e tira uma foto e põe no status. Todo mundo posta foto arrumadinho. E hoje ainda tem os filtros, né? Que aí muda a pessoa, deixa mais bonito, muitas vezes até reconhecido. Por quê, gente? Nós queremos mostrar o nosso melhor lado, a nossa melhor versão. Então as redes sociais, elas dão uma falsa ideia de que a vida de todo mundo são só recortes de momentos felizes. Mas a nossa vida não é foto, a nossa vida é filme. Tem momentos de alegria, tem momentos de tristeza. E é preciso nós termos essa consciência, porque senão a gente tende a observar: nossa, aquele casal ali, olha onde que eles estão, que vida boa, né? E a gente aqui, mal tem dinheiro para pagar as nossas contas. Olha fulano, como é que é bonito, olha esse cabelo, né? Enfim, é uma ilusão. E a maioria das redes sociais são projetadas para vender. Então é para nos prender, nos causar uma sensação de que a recompensa vem rápido, né? Como são os vídeos lá? TikTok, YouTube, 15 minutos, 15 minutos não, 15 minutos é muita coisa, ninguém assiste. 15 segundos, né? 15 segundos para te passar uma ideia legal, para te fazer uma piadinha curtinha, te fazer rir e ficar preso naquilo ali. E a nossa mente vai tendo a sensação de que a recompensa é rápida, de que tudo vem rápido, igual aquele vídeo, né? Mas lá eles querem vender. E a nossa vida não. Nossa vida a gente precisa evoluir. Muitas vezes é com passos lentos, né? Na música de Lulu Santos, com passos de formiga e sem vontade. Mas melhorando um pouquinho a cada dia. Então essa comparação, ela é muito maléfica para nós. Em muitos casos é a ausência de aceitação do que ainda somos, ante a pressa de ser o que os outros já são. O que é isso aqui? O sétimo dia, né? O sétimo dia de cada um é relativo. Mais do que isso, nós somos colocados para reencarnar em sociedade, em família, em grupos sociais, cada um com suas qualidades, cada um com seus defeitos. O defeito daquele próximo de mim serve para exercer a minha paciência e a caridade. As qualidades dele servem de exemplo para eu tentar melhorar. E vice-versa. Muitas vezes um é evoluído na paciência, o outro não é.
Muitas vezes um já é mais caridoso, o outro não é. Mas, no processo das relações sociais, a tendência é nós irmos melhorando e aprendendo uns com os outros, tá? Então, essa comparação, ela tem que ser um espelho que busque a melhoria. Ela não pode ser um recorte que me leve a uma sensação de fracassado, porque cada um tem as suas dificuldades. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Cada um tem seus problemas e as coisas boas. Coragem é a força que nasce da nossa própria disposição de aprender e de servir. Ser corajoso não é ser valente, não é aceitar tudo, não é ir mergulhar de cabeça numa coisa que a gente não conhece. Ser corajoso é ter disposição para aprender e servir. Porque para aprender, a primeira coisa que quando eu me submeto a aprender algo, a primeira coisa que eu estou mostrando é humildade, que é o contrário do orgulho. E se eu vou servir, é a caridade, que é o oposto do egoísmo, é o pensar no outro em vez de pensar em mim. Então vejam que aprendizado e servidão, caridade, são ferramentas que combatem as chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. Por que o Emmanuel fala que precisa ter coragem para isso? Porque exatamente vencer o orgulho e o egoísmo são coisas difíceis, mas com coragem de enfrentar, a gente consegue ir dando esses passos. Não te ausente dos próprios encargos. Dever cumprido é passaporte ao direito que anseias usufruir. Todos nós somos colocados no melhor cenário, na melhor situação, com as melhores pessoas, para a nossa evolução se dar de acordo com os planos de Deus. E muitas vezes planos que nós mesmos fizemos antes de reencarnar. Nós somos colocados nas melhores situações para a nossa evolução. Sexto dia, tudo pronto. O último é com a gente. Não acredites em felicidade no campo íntimo sem o teu próprio trabalho para construí-lo. O poeta Menotti Delpit vai falar para nós que felicidade é um pomo que pomos onde não estamos. E sempre pomos onde não estamos. É um fruto que nós só colocamos longe, onde a gente não está. Vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Aí vem uma casa. Vou ser feliz quando tiver um carro. Vou ser feliz quando eu casar. Mas é possível ser feliz com a situação atual. E a gente tem muito essa mania de transmitir a felicidade para o presente, contando muito com o amanhã que pode não chegar. Vai chegar, né? Mas talvez numa condição diferente. Né? Acho que não preciso falar, mas espiritismo acho que todo mundo sabe, né? Tem risco? Tem, mano. Então é importante buscar a felicidade agora, porque pode ser que a gente não tenha chance de usufruir, dessa coisa. Falando, gente, no mundo material, porque a gente pauta muito a nossa felicidade no mundo material. Mas também na doutrina espírita maravilhosa, Allan Kardec pergunta aos espíritos: existe cada um tem o seu nível evolutivo. Existe uma felicidade geral, assim, que se aplica para todo mundo? Aí os espíritos começam assim: no planeta Terra, no estado atual da evolução, da maioria, não é possível atingir a felicidade real. Kardec deve ter ficado murchinho na hora, né? Aí eles falam assim: mas é possível uma felicidade relativa, que se aplica para todo mundo. Qual que é essa felicidade? Do ponto de vista material, a posse do necessário. Do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila. Isso é felicidade. Ter o que eu preciso e estar de bem comigo mesmo. Não é só conquista material. Não é só conquista espiritual.
A conquista espiritual é a mais importante, mas temos que ter consciência de que no nosso estado evolutivo nós precisamos também da posse do material, daquilo que é necessário para galgar o nosso caminho. O nosso corpo é um exemplo, né? Se a gente está aqui para reencarnar, para aprender, para morar aqui no nosso planetinho maravilhoso, a gente precisa do corpo físico. Até Jesus precisou, porque ele também não veio para destruir a lei, né? Toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Hoje temos muita tendência de seguir as coisas do mundo e tentar justificar. A carne é fraca, não sei o que, todo mundo está fazendo e tal. E a gente tender aí nesse efeito de massa, né? Igual a mulher adúltera lá, aquela multidão, todo mundo querendo apedrejar, né? Começou por uns ali, mas todo mundo queria, achando que era o certo. Aí Jesus chama a atenção para o reconhecimento próprio, né? Quem nunca errou, atira a primeira pedra e todo mundo vai saindo de fininho, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que toda realização nobre é na base da perseverança do bem. Todas as ações precisam ser voltadas para o bem. Lá no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a comunicação de Santo Agostinho, ele fala assim: a vida é composta de mil nadas que parecem picadas de agulhas que vão incessantemente nos acertando. Mas, se em todas as atividades do dia a dia colocar Deus junto contigo, todo sofrimento vai parecer uma coisa boa. Na essência é isso, né, gente? Eu não lembro na íntegra o texto, mas lembrei dele aqui agora. Toda realização nobre, isso eu falei, né? Toda realização nobre se levanta na base da perseverança no bem. Compadece-te dos que porventura te firam, e ao recordá-lo, exerce a bondade sem ressentimento. Perdão é uma coisa que eu consigo controlar, que eu consigo fazer. E Jesus recomenda, né? O perdão 70 vezes 7, ou seja, o quanto for necessário. Não exijas de ninguém a obrigação de seguir-te os modelos de vida e pensamento. Evangelho também. Muitas vezes enxergamos o cisco no olho do outro e não vemos a trave nos nossos olhos. Queremos pautar a vida do outro nas decisões que nós tomamos. Queríamos que todos fizessem igual a gente. Tem um fenômeno muito engraçado que acontece assim quando a gente entra para a doutrina espírita, aconteceu até comigo. E eu demorei um pouco para aprender, que tem a ver com isso aqui. A gente entra para a doutrina espírita faz muito bem, né? Assim, talvez no início seja um pouco doloroso, né? Até pela condição que a gente esteja, mas com perseverança a gente vê que faz muito bem. E aí, às vezes a gente tem uma tendência de... Eu mesmo pensava assim, gente, todo mundo tinha que ser espírita. É bom demais. Todo mundo tinha que ser espírita. E queria, né? Receitar tudo da doutrina espírita. Doença, paz, água fortificada. Tratamento espiritual, cirurgia espiritual, tem lugar que faz. A gente fica ansioso, né? Empolgado, mas cada um tem a sua necessidade. E aí demora para a gente aprender que nós estamos no lugar. Se eu entrei na doutrina espírita, eu preciso da doutrina espírita. Tem outro que talvez vai precisar de ter medo do inferno para fazer o bem, para mudar de vida. E é assim, né? Para cada um tem uma diretriz, de acordo com o pensamento, com a consciência e com a necessidade. Protege as crianças tanto quanto se te faça possível, mas não te torture ante a escolha dos adultos que esperam de ti o respeito às experiências deles, tanto quanto reclamas o acatamento alheio para com as tuas. Protege as crianças, ajuda, auxilia. Aqui criança humana e as crianças espirituais, os espíritos, né? Ainda em evolução. Ajude, mas nós precisamos também lembrar que cabe a cada um a sua evolução e não interferir na vida do outro. Muitas vezes nós enxergamos que a casa do outro precisa passar por uma pintura, mas não vemos que na parede da nossa tem uma rachadura. Muitas vezes a gente quer dirigir muito a vida alheia, mas
é necessário lembrarmos que só a nossa, de novo, né? Mais uma coisa, só a nossa nós podemos controlar. Distribui otimismo e simpatia. Irritação não edifica. Não perca tempo com lamentações inúteis, reconhecendo que há sempre alguém a quem pode beneficiar com essa ou aquela migalha de apoio e generosidade. Viver positivamente, enxergar as coisas boas da vida, porque nós temos também uma tendência de polarização entre o bem e o mal, e característica do nosso mundo de provas e expiações, darmos muito mais atenção para o mal. Lembrarmos de coisas que estão perturbando a nossa vida e esquecer de tantas coisas boas que já conseguimos. O acordar, o alimentar, ter a oportunidade de amanhecer mais um dia encarnado para tentar evoluir um pouquinho. A doutrina espírita nas nossas vidas. Coisas simples, mas que são grandiosas. E muitas vezes a gente foca nas coisas negativas. Quando os problemas do cotidiano se te façam difíceis, ao invés de inconformação ou de azedume, use a paciência. Aqui fala também da lamentação, né? Reclamar muito não resolve nada. O tempo da reclamação pode ser o tempo da ação. Sempre que necessário, empenha-te a ouvir esse ou aquele assunto com mais atenção, para que possas compreender isso ou aquilo com segurança. Na correria da vida, muitas vezes a gente não para ver, para escutar, para sentir. E a gente acha muitas vezes que está ruim, mas é porque a gente não parou para perceber que tem coisa boa também. Esse próximo aqui eu achei maravilhoso, gente. Lembra-te de que, falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Falando ou silenciando. Muitas vezes a situação requer de nós o silêncio, né? Discussões acaloradas, silenciar. E o conselho é muito melhor quando é solicitado, quando a pessoa busca ajuda. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se lhe faça possível, concedendo aos outros o dom de viver a vida que lhes é própria como melhor lhes pareça. O que Emmanuel traz para nós então, gente? Somente coisas que nós podemos controlar. Coisas que estão ao nosso alcance. Coisas simples de fazer e que podem mudar a nossa vida. São notas de bem viver. Tá? E aí, fazendo um resumo então, né? Se nós somos filhos de Deus, se nós temos tudo que nós precisamos para evoluir, e com coisas simples nós podemos melhorar, nós vamos percebendo que a reclamação, ela é uma ingratidão com a vida. Essa tendência de levar tudo para o lado negativo, né, é de certa forma uma ingratidão. E para tentar reverter isso, eu queria finalizar lendo aqui uma das mensagens mais lindas que eu acho que existe, tá? E que ela faz muito bem quando ela é trazida para a gente, porque nos leva à reflexão, ao reconhecimento. Então, é um pouquinho longa, mas eu gostaria da paciência e da atenção de vocês para a gente finalizar com ela. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois dessa vida, além da morte, voltarão a ver com alegria em contigo. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus,
Obrigado, Senhor, porque eu posso escutar o Teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doloridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixem por eles rogar. Sei que em Teu reino de amor voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o Teu nome não podem pronunciar, os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo, porém, que mais tarde, no Teu reino, voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos, que são alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando as carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e destacam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fundindo em meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar. E os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação, por ilusões de outra encarnação, eu rogo por eles e posso afirmar que no Teu reino, após a lida dolorosa da vida, hão de poder bailar e em transportes sublimes outros braços afagar. Sei que a Ti tudo é possível, mesmo que o mundo pareça impossível. Obrigado, Senhor, pelo lar, o recanto de paz ou escola de amor, a mansão de glória. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem um lar tiver, ou teto amigo para me aconchegar, nem outro abrigo para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estradas e as estrelas do céu, como leito de repouso e suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar, direi, cantarei ainda. Obrigado, Senhor, porque Te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por Teu amor favorecido. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado porque creio em Ti e porque nos socorre com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Gratidão. Obrigado a vocês.